Amados, é uma satisfação muito grande estarmos aqui, pela confiança também do conselho dessa igreja, do pastor, titular dessa igreja, presidente do conselho, corpo diaconal, mais uma vez, que tem nos apoiado tanto, dando tanta força para nós esse projeto do Esperança Hoje, e esse projeto também do Esperança Hoje, aproveitando e já falando, né? Como tem sido bênção, como tem pessoas acompanhado, como tem visto, como tem tido, eu não sei muita linguagem que o pessoal aí da internet usa, não é só, não, é colagem, quando você passa, indica, é compartilhamento, mas tem um negócio que vai passando, né? Você vai fazendo todos os programas e um vai passando para os outros. O Gabriel mostrou um relatório outro dia que eu caí de costas aí, né? Para a glória de Jesus, irmãos. Eu caí de costas quando eu vi que tinha só de compartilhamentos, pessoas que participaram. Tem programa que chegou a 17.200, programa 18.000 e tanto. Então nós já estamos no cone do YouTube, já estamos na visualização do YouTube, pessoas que estão compartilhando, compartilhando até, né? E o YouTube ele dá uma nota, se eu não me engano, que é o aproveitamento do programa, 95%. A pessoa liga, assiste do começo ao fim. Então, isso tem sido bênção, é um sonho que Deus colocou no nosso coração em 2015. E a gente não pode desistir dos sonhos de Deus, porque um dia ele se concretiza. A hora é Ele que sabe, o momento é Ele que sabe. E coube a Deus que fosse aqui, na nossa amada querida terceira IP de São Paulo. E eu tenho certeza que trará muito fruto. Então compartilhe, né? Dá o seu like, está entrando no canal da igreja, né? Isso vai trazer muito resultado para nós no serviço do MASD, que a gente já colocou, falamos com o pastor que tudo que for ali falado, eu comecei a falar também da entrega. Se você pegar o programa dessa sexta-feira, eu já comecei a mostrar fotos e falar da entrega das marmitas. Já comecei a falar. Então, nós temos certeza que teremos retorno para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você está em paz? Está em paz? Completamente em paz? Paz de espírito? Ontem eu estava à noite ali na Aricanduva, realizando ali mais um casamento, né? Eu sei que o pessoal deve estar vendo lá, mas o casamento do meu sobrinho. E eu montei na reflexão que nós fizemos ali, montei um bolo com eles. E o último ingrediente do bolo, eu estava falando sobre essa questão das pessoas sentirem paz quando nos veem. Sentirem a paz de Jesus quando pisam na nossa casa. Eu não sei se você já percebeu ou já pressentiu. Eu já senti. Você já viu aqueles lugares que você põe o pé que você fala: meu Deus, que paz aqui nessa casa, aqui nesse lugar. Aqui tem paz. Eu já senti isso. Como também tem lugar que você põe o pé que você fala: tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Né? Você não sente a paz. E o legado que nós levamos de Jesus Cristo é essa paz, independente do que a gente está vivendo, independente da situação que a gente vive. É por isso que eu digo, né? Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. Então às vezes nosso caninho está ali entupido, a gente precisa desentupir o pecado para que possa jorrar a plenitude do Espírito. É isso que é navegar no oceano do Espírito que nós cantamos hoje. É desentupir todo aquilo que está entupindo o pecado dentro de nós e deixar o Espírito Santo fluir, né? Deixar com que ele possa, quando a gente é cheio do Espírito, a gente transborda para encher outros. Isso é um segredo muito sério, isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é gostoso. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre paz de espírito, independente da situação que a gente vive. Não sou de falar muito tempo, mas tem um recado de Deus para a tua vida hoje à noite. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque a gente veio aqui entregar. Culto é entrega. Culto é eu estou oferecendo a Deus. E Ele, pela misericórdia, fala conosco. Ele nos responde. E Ele vai nos responder essa noite. Você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Você em casa também. Você vai glorificar
o nome do Senhor Jesus. 2 textos eu gostaria de compartilhar com os irmãos, brevemente. Provérbios 14:30. Acho que os irmãos já perceberam que eu gosto de provérbios. Provérbios 14:30, acho que já deu para sentir, né? Provérbios 14:30. Provérbios 14:30 nos diz assim. Eu quero fazer um comparativo lá com Atos. Provérbios 14:30. Porque a Bíblia, irmãos, ela explica a própria Bíblia, viu? Esse é o segredo de interpretação bíblica. A Bíblia é a sua própria intérprete. E ela é infalível. Não se esqueçam isso. Guarda isso no coração. Não percam isso, tá? Ela é infalível. Muito bem. Provérbios 14:30 nos diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vou repetir. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E eu queria que você me acompanhasse lá em Atos, capítulo 16, de 19 a 26. Atos 16, de 19 a 26. Eu tenho um hábito, né? Tem gente que fala Atos dos Apóstolos, né? Eu creio que o livro de Atos é Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, no começo da igreja, tudo mais. Atos 16, do 19 a 26. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, se arrastaram para a praça à presença das autoridades. Tudo isso aconteceu porque eles viram que tinha uma jovem adivinhadora que ela era possessa. Então, quando eles repreenderam isso, levaram eles presos, porque tirou o lucro dos camaradas, tá bom? Então, esse é o nosso cenário. Então, vendo os seus senhores daquela mulher, né, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Um dos maiores períodos de louvor da Bíblia está aqui. Com o pé no tronco, com a boca no pó, não podendo levantar a cabeça, né? Está aqui, ó, à meia-noite, né? Está aqui. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Espírito de Deus, mais uma vez oramos, crendo que Tu tens a excelência aqui. Diminua o homem, que cresça o Senhor. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus e eu peço a Tua ajuda urgentemente para trazer a iluminação necessária para podermos entendermos a Tua palavra. Eu oro em nome do Cristo Jesus. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos nos conta esse episódio em que Paulo e Silas foram presos, foram arrastados, açoitados e tiveram ainda suas vestes rasgadas, porque eles repreenderam aquela moça que era adivinha, e eles viram que ela não era de Deus, só que ela dava lucro para os camaradas lá da cidade.
E eles pegaram os dois, arrastaram, levaram para a cadeia, e não como se fosse suficiente só mandar bater, mandar prender, pôr o pé no tronco, ainda rasgaram as vestes. Eles ficaram sem nada. Ficaram ali, frio, escuro, as cadeias daquela época, os tetos não passavam dessa altura, você mal respirava porque era boca e nariz no pó, no tronco, aqui, no seu tornozelo, e não podiam fazer nada, e a Bíblia nos diz que eles, mesmo sem isso, viram motivo quando era meia-noite para louvar ao Senhor e para glorificar, e aqueles que estavam ali, queridos, ao lado, preso com eles, só ouviam quando houve um terremoto. Então eles foram presos. Antes da prisão, então nós vimos que eles foram arrastados, que eles foram açoitados e que tiveram suas vestes rasgadas. Nas prisões foram presos do tronco. A situação deles não era uma situação confortável. Não era uma prisão domiciliar. Não era uma caneleira eletrônica. Não era nada disso. Mesmo assim, o texto nos diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Isso está lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. Eu queria que você me explicasse, talvez, como eu sempre falo, a pergunta que não quer calar. Como que o nosso mundo tenta vender a palavra paz? Já parou para pensar nisso? Como tentam vender paz? O que é ter paz para o nosso mundo, né? Ter paz é ter roupa bonita. Se você consegue ter roupa bonita, você tem paz. Será que todo mundo que tem roupa bonita verdadeiramente tem paz? Talvez, quando eu vejo aqui o texto de Paulo e Silas louvando ao Senhor, na situação e no estado que eles estavam, parece-me que a roupa deles estava o quê? Rasgada. As roupas deles estavam, suas vestes rasgadas. Talvez paz para a gente seja estômago cheio, né? Mas parece-me que o dele estava vazio. Vazio. Eu, quando começo a preparar a mensagem para passar o comunicado para a igreja do tema, essas coisas, dos trabalhos das aulas e tudo mais, eu tenho o hábito de orar muito. E lógico, ler a Bíblia nem se fala, mas não é para... Eu não leio a Bíblia somente para preparar a mensagem, eu leio a Bíblia para a minha vida, para o meu enlevo espiritual, para a minha vida, não só profissionalmente, né? Amo devocionais, amo tudo isso. E é interessante que ontem, quando eu fui fazer o casamento do meu sobrinho, ali na Aricanduva, eu tenho um sobrinho chamado João Luiz, deve estar me vendo. E ele sempre chega para mim, né? E não é fácil a vida, porque está lá, eles moram com a minha mãe é enferma, e tem minha tia que mora com eles, e tem o meu cunhado. A minha irmã é cantora lírica, não sei se eu já disse para os irmãos, a minha irmã é uma primeira soprano, solista lá da Igreja Batista da Liberdade, e vive de cantar. Não é fácil. O pai também tem que pegar aí trabalhos, porque o pai é professor de violoncelo. Como é que é viver de dar aula de violoncelo, presbítero Marcelo? Não deve ser fácil, né? Mas o João vira e mexe, chega para mim, e ele chegou para mim ontem, me recebeu, falou: oi tio, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, 5 anos. 5. Ele falou: tio, por que você é pastor? Eu falei: porque Jesus me chamou. Aí passou mais um tempo, ele foi aonde eu estava e falou: tio, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei: pode falar, João. Aí ele falou: por que você é pastor de Jesus? Eu falei: porque Jesus me chamou. E na hora de ir embora, ele falou para mim assim: tio, você é pastor de Jesus e como que Jesus chama?
Eu falei, olha, aqui não vai dar muito tempo, que está muito barulho, mas eu vou, quando eu for na casa da vovó, eu vou explicar para você como é que Jesus me chamou. Ele falou, tio, eu posso falar uma coisa para você? Na hora que fui dar um beijinho nele para ir embora, eu falei, pode. Ele falou, quero falar uma coisa para você, tio. O mais importante não é comer, o mais importante não é a gente ter carro, o mais importante não é a gente ter roupa cara, o mais importante não é nada disso. Sabe o que é mais importante, tio? É isso que você faz, abraçar, beijar as pessoas, falar de Jesus, falar da Bíblia e ir para o céu. Eu fiquei assim, ó. Eu falei, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem confirmado a palavra que temos que pregar amanhã, através de um menino de 5 anos de idade, e que a gente pode estar passando um bom legado, estar passando um bom exemplo para um menino de 5 anos de idade, que a vida não é fácil, que entendeu o que é paz, que é estar em Jesus, que não é a roupa bonita. Paulo e Silas não tinham, eles tinham vestes rasgadas, não é só o estômago cheio, o deles estava vazio, não é o dinheiro, porque eles não possuíam dinheiro, não possuíam bens. Quer dizer, paz de espírito não é ausência de dor também. Eu sei que não é bom ter dor, eu sei que se aliviar da dor é muito bom, mas paz de espírito não é ausência de dor, porque tem gente que está sem dor, mas tem a dor da alma, né? Não é ausência da dor no físico, não é nada disso, porque a Bíblia nos ensina que eles estavam feridos pelos açoites, e seus pés estavam presos. Imagina como é que estava o sistema de circulação deles. Apesar deles terem enfrentado todas essas dificuldades, o ânimo deles era sereno. Eu me lembrei de Elias, quando foi se esconder na caverna lá de Jezabel, né? E ele queria uma prova de Deus. Aí Deus mandou terremoto, Deus mandou tufão, Deus mandou um monte de coisa. De repente Deus mostrou para Elias que ele estava onde? Na brisa. Deus estava na brisa, mesmo ele sendo perseguido com a cabeça a prêmio. Agora, nós podemos viver assim também? Sim. Quando nós entendemos o que é navegar no Espírito, quando nós entendemos o que é viver no Espírito, quando nós entendemos tudo isso que nós cantamos hoje, que o nosso Deus está sentado no alto trono, quando nós entendemos que o nosso coração é aberto para as coisas de Jesus, quando as escamas dos nossos olhos caem e nós vemos a glória de Jesus, nós entendemos que aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, nem sequer chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, aleluia! Apesar deles terem enfrentado todas essas dificuldades, o ânimo deles era sereno. Eles cantavam e oravam. O coração de Paulo e Silas estava em paz. Quando a igreja de Jesus, quando os crentes em Jesus têm essa certeza, essa convicção, tem uma vida cheia do Espírito, tem uma vida no Senhor, tem essa convicção de que os meus tesouros são celestiais, que o meu prazer está em Cristo, que é Deus quem cura as dores da minha alma, é Deus quem cura todos os meus fracassos, aquilo que eu penso que foi fracasso, que é Deus quem cura todas aquelas rejeições que tentaram colocar em mim um dia quando eu era pequeno, todas aquelas coisas que às vezes eu não tenho vontade de perdoar, é tudo isso. Quando eu entendo que Deus me cura, Deus me enche do Espírito Santo, aí eu começo a transbordar, e eu começo a ter paz, e sabe o que essa paz vai fazer? Terremoto. Você sabe como é que Deus faz terremoto? Deus faz terremoto quando você tem paz em meio da tribulação. É quando você está passando uma tribulação grande. É quando você perde o sono, ouve lá o seu vizinho do último andar ou lá do fim da rua andar porque você está preocupado.
Mas quando você consegue entregar os seus fardos a Jesus, quando você consegue entender que Jesus está no controle, porque fé, embora aquele conceito de Hebreus 11, que é maravilhoso, que é o fio e fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente sabe que acontece, para mim fé é saber que Jesus está no negócio e que a coisa vai resolver, porque Ele está tomando conta, Ele vai fazer o melhor para mim. Pense em cada situação, meu irmão. Você que está em casa, você que está aqui, pense em cada situação que você já passou. Mas você está aqui. Jesus cuidou. Jesus te abraçou. Jesus, Ele te cuidou. Ele te protegeu. Se você pudesse ter visto com seus olhos onde é que Jesus estava quando aconteceu certa coisa que você ainda não entendeu, você ia ficar admirado de ver que Jesus estava te guardando. E Ele continua nos guardando, porque é como diz o provérbio, porque quando disse lá no provérbio que nós lemos, 14:30, diz o seguinte: o ânimo sereno é a vida do corpo. Quando eu tenho o meu ânimo sereno, meu corpo vive. Porque quando eu não tenho um ânimo sereno é que vem as doenças psicossomáticas. Doenças da alma que afetam e até saem para fora do corpo muitas vezes. Agora, quando eu vejo que a inveja é podridão dos ossos, tipo assim, eu não queria estar vivendo essa vida porque eu queria estar vivendo a vida do outro, mesmo sem Jesus. Querido, isso é abrutecimento, isso é ignorância. Isso é falta de amor a Cristo. Isso é falta de você entender o plano celestial. Isso é falta de você entender o plano de Deus. E olha, Deus sabe, como diz lá em Jeremias, o plano que Ele tem para nós, o plano que Ele tem para vós. Pensamentos, os pensamentos que Ele tem de nós e os pensamentos que o Senhor tem para você que está aqui, para você que está aqui, para você que está em casa, para mim, são pensamentos de paz. Glória a Deus por isso. Jesus, Ele está na paz. Jesus é o príncipe da paz. Os anjos cantaram o que para os pastores no campo quando Jesus veio? Paz na terra a quem? Aos homens? Paz na terra aos homens de boa vontade. Cristo faz o que bens materiais, o que bens mundanos não podem fazer. É errado eu ter talvez um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa comida. Não! Mas se meu coração está nisso, e a minha preocupação está nisso. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que às vezes quando a gente está naquela pendura, naquela situação difícil, no momento de enfermidade e tal, às vezes nós estamos idolatrando o problema. Por que a gente idolatra o problema? Porque a gente tira os olhos do príncipe da paz, que quer controlar a minha e a sua vida. E Ele é o príncipe da paz. Ele prometeu: eu nunca vos deixarei e nunca vos abandonarei. Creia nisso. Jesus não nos abandonará. Ele te ama apaixonadamente. Jesus é eterno, porque Ele é Deus, Ele é da eternidade, mas Ele não suportou saber que Ele ia passar toda a eternidade sem você, sem a mim, com todas as nossas faltas, porque Ele nos ama apaixonadamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, tenha paz, mas tenha a vida eterna. Isso me lembra a história de um menino que estava andando na rua certa vez, num dia de muito frio, e ele chegou para o guarda e falou: eu estou com muito frio, estou com fome, e eu estou precisando de roupa, precisando de comida, precisando de alguma coisa. E o guarda falou o seguinte: olha, você desce a rua aqui até o segundo quarteirão, aí depois que você virar, você pega, vira à direita, a terceira casa, você bate na casa, e quando a pessoa atender, você vai chegar para a pessoa e falar João 3,16. Só fala isso. João 3,16. E o menino fez isso. Quando o menino chegou, bateu na porta, saiu uma senhora, abriu a porta,
Falou, pois não. O menino obedeceu o que o guarda falou. Disse, João 3,16. Aí aquela senhora convidou o menino para entrar, ofereceu um banho para o menino, deu-lhe roupas novas, deu-lhe comida, deu-lhe aquecimento, deu-lhe atenção, falou de Jesus. E um dia mais tarde, aquele menino encontrou com aquele guarda de novo. E aquele guarda falou assim para aquele menino, escuta, você fez aquilo que fiz aquele dia? Ele falou, fiz, olha como que eu estou aqui, que coisa maravilhosa. Ele falou, mas o que você fez? Eu fiz como o senhor falou. Eu virei ali a segunda, a direita, e peguei a terceira casa, e eu cheguei, bati na porta, saiu uma senhora, eu falei, João 3,16. Ela pegou e fez isso comigo, cuidou de mim, porque eu não tinha nada, e ela passou, porque eu disse João 3,16. Aí o guarda chegou para ele e falou, então explica para mim, o que é João 3,16? Ele falou, moço, o que João 3,16 diz eu não sei, mas eu só sei que João 3,16 dá comida, João 3,16 tira o frio, João 3,16 dá amor, João 3,16 cuida, João 3,16 dá carinho, João 3,16 me deu banho, João 3,16 me falou de uma nova perspectiva de vida. Eu só sei isso. Nós falamos as coisas muito no automático, não é, meus irmãos? Mas nós não sabemos do efeito do que as coisas da palavra de Deus fazem, mesmo quando nós estamos nos sentindo como Paulo e Silas. E aqui ninguém está como eles, no tronco, rasgado, tomando chibatada, né? Pode ser que você esteja vivendo outras situações, e problemas são problemas, cada um sabe onde aperta o seu cabo. Problema é problema, não existe problemão maior, menor, pode ser na saúde, emprego, seja o que for, mas o nosso problema é espiritual, porque nós perdemos a direção de Deus, porque nós não cremos na paz que Jesus nos dá. Jesus quer nessa noite, meu querido que está em casa, você que está aqui, simplesmente uma coisa, Ele quer te dar o maior tesouro que Ele pode te dar: paz no seu coração, paz na sua vida, paz na sua alma. Não importa o que te fizeram, Jesus quer te dar paz. Cristo faz com que esses bens materiais mundanos não podem fazer. Ele nos dá a paz verdadeira, a paz de espírito. A nova tradução na linguagem de hoje diz: a paz de espírito dá saúde ao corpo. Em Provérbios 14:30, a inveja destrói como câncer. É a tradução, da nova tradução da linguagem de hoje. Então eu quero concluir essa mensagem que Jesus pediu para que eu te entregasse. Eu não vou colocar nada a mais, porque senão vai estar vindo de mim, né? Entrega. O crente precisa entregar o coração a Jesus? Precisa, porque às vezes ele desacredita da paz. Talvez você viveu uma situação tão traumática que você não consegue mais ter paz, e você esqueceu que você vive com o Cristo, o Senhor da paz. Entrega o seu coração a Jesus. E eu quero dizer para você em casa aqui, e encerrar uma palavra poderosa: vivamos em paz, na paz de Cristo Jesus, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua procura de trabalho, nos seus negócios, nos seus familiares, seus filhos, seus parentes, seu cônjuge. Viva na paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Que Deus nos abençoe.